Abre a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 14. Eu quero estudar com vocês hoje sobre o perigo que há nas pequenas concessões que muitas vezes nós abrimos na nossa vida. Eu quero estudar com você a história de um homem que foi chamado por Deus para ser líder, mas que acabou se tornando escravo por conta das suas escolhas, por conta das concessões que ele foi fazendo ao longo da sua vida. Uma pessoa que a gente lê na Bíblia, que antes do seu nascimento, lembra daquele salmo que fala que Deus nos formou de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da nossa mãe? Você consegue imaginar que antes mesmo de você estar todo formado na barriga lá da sua mãe, Deus já tinha um chamado para a sua vida? Deus te fez para algo grandioso para você executar nesse período aqui na terra? Não existe uma pessoa sequer que tenha sido feita por acidente. Pode até ser que a gravidez da sua mãe foi não planejada, ou em alguns casos até indesejada, mas você foi completamente planejado por Deus. Você não existe por acaso. Todos nós temos um chamado de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando nos afastamos desse chamado, desse propósito, é porque tomamos decisões erradas. É porque, como nós vamos estudar na vida de Sansão, abrimos concessões uma após a outra, e isso nos afastou do chamado de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. Deus, ele não muda, Deus, ele não se adapta ao mundo, aos tempos atuais, ao mundo que nós vivemos hoje. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Deus é mais atual do que qualquer coisa que esteja acontecendo agora. Não há nada, não há ninguém mais atual do que Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos, nós descobrimos, nós conhecemos que os princípios de Deus são imutáveis. Nós aprendemos que Deus, ele não abre mão dos princípios dele. E quando nós começamos a abrir concessões, começamos a deixar alguns princípios de lado, começamos a desobedecer o que a palavra diz sobre alguns assuntos, nós iremos colher o salário do pecado, que é Qual que é o salário do pecado? Morte. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele teve erros sucessivos, que culminou na sua prisão. No final da vida dele, nós vamos estudar, ele foi preso, ele teve os seus olhos arrancados. O primeiro erro que eu quero estudar com você, e tem vários, tá, gente? Mas por causa do nosso tempo, eu vou destacar 3 situações na vida de Sansão, que nós precisamos aprender com elas, para que não venhamos a cometer. No capítulo 14, verso 2 e 3. Retornou para casa e solicitou a seu pai e a sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos seus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. É esta a jovem pela qual me apaixonei. O que Sansão fez aqui? Projeta para mim Deuteronômio capítulo 7,
Vou ter que procurar aqui, porque eu não anotei o versículo. Deuteronômio 7. Versículo 2. Aqui Deus está falando sobre como que vai ser quando eles entrarem na terra prometida lá. E o Senhor teu Deus as estiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirá. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas. Verso 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Sansão já era adulto. E ele chega para o pai dele, e eu estava vendo um estudo sobre isso, ele chega para o pai dele e pede para ele ir lá pegar a filha filisteia, uma mulher do povo filisteu, para casar com ele. Ele não precisaria dessa autorização. Aí o estudioso que eu estava lendo falou que ele queria que o pai dele bancasse todo esse casamento. Um dos erros de Sansão, e nesse ponto específico a gente enumera vários. O primeiro que ele cometeu, ele desprezou uma orientação clara de Deus. Eu estou colocando vocês em uma terra que é boa, que mana leite e mel, mas não é para vocês fazerem aliança com as pessoas, com os povos que moram ao redor. Mais para frente ele vai falando, olha, porque eles vão levar vocês a desviarem do caminho. Se os seus filhos se casarem com as filhas deles e vice-versa, eles vão te conduzir ao pecado, vão te conduzir a afastar do caminho. Sansão despreza uma ordem clara e direta que Deus tinha dado a eles. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas em torno de vocês vão ter povos que não me servem. Não estabeleçam aliança, porque eles vão te influenciar, eles vão te conduzir ao pecado. E aí eu te pergunto, quantas alianças nós estabelecemos com pessoas que não servem a Deus? E quantas vezes permitimos que a forma de pensar dessas pessoas, a forma de lidar com os negócios, a forma de lidar com a família, influencia as nossas decisões? Segunda coisa que a gente vê Sansão fazendo aqui, quando ele fala com o pai dele, o que o pai dele fala? Meu filho, não faz isso. Você vai casar com uma incircuncisa. Quantas vezes a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e a gente não ouve ninguém. Não ouvimos nossos pais, os nossos conselheiros, os nossos pastores, a nossa cobertura espiritual. Não ouvimos muitas vezes o nosso cônjuge. A gente coloca um negócio na cabeça, não é isso que eu quero e pronto. Aí a gente ainda tenta florear, né? Não, nós precisamos ser pessoas decididas, precisamos saber o que queremos. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa saber escolher as pessoas que vão nos orientar, que vão muitas vezes virar e falar, está errado. Essa aliança que você está fazendo não vai ser boa. Está errado. Não faça isso, não abra concessões, não faça algo que Deus já falou que não é para fazer. Sansão ignora, ele despreza uma ordem clara de Deus, ele despreza o bom conselho do seu pai. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não entra
em banquete onde ele não será honrado. Vamos repetir? Fala, Deus não entra em banquete que ele não será honrado. Não vá depois chorar as mazelas na presença de Deus. Vai fazer isso sim, a gente erra e a gente corre para Deus. Mas não queira responsabilizar Deus pelas alianças erradas que você tem feito na sua vida. Deus não entra onde ele não é honrado. Não há mistura entre luz e trevas. Onde uma está, a outra sai, a outra não fica. Isso é claramente, se você está num quarto escuro, sem nada de luz, em um breu ali só tem treva. Na hora que você pega uma velinha bem pequenininha, daquelas bem fininha, e acende, a treva desaparece. Não importa a intensidade da luz. Na hora que a luz chega, a treva sai. Instantaneamente, não tem como luz e trevas ficarem juntos. Não tem como Deus estar em uma aliança, em um negócio, em um relacionamento onde ele não é honrado. Então, cuidado. Cuidado com seus relacionamentos. Cuidado com quem você fecha negócios. Cuidado com as parcerias que você tem firmado na sua vida. Fala comigo de novo. Deus não entra em banquete onde ele não é honrado. Outra concessão que Sansão foi dando, no capítulo 14. Aqui, o pai dele não consegue convencer ele, então ele vai para Tímina para ter lá o casamento, a cidade de Tímina. No caminho aparece um leão. Sansão vai lá e mata o leão. Aí olha no verso 8. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão, que rasgara com as mãos. E observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com a mão. E enquanto tomava o caminho, o saboreava. Aproximando de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia, não lhes contou que o tinha tirado do cadáver do leão. Sabe o que Sansão fez aqui? Sansão, ele era nazireu. Quando você chegar na sua casa, estuda o capítulo 13. O capítulo 13 é Deus chegando para o pai e a mãe de Sansão e falando que eles iam ter filhos. A mãe de Sansão até então era estéril. E Deus já dá ali, já determina, fala, olha, ele é o meu escolhido. Eu vou usá-lo para liderar Israel. Ele vai libertar o meu povo do domínio dos filisteus. E aí, a mãe de Sansão não podia, ela e o próprio Sansão, beber vinho nem bebida fermentada. Deus orientou que não se passasse navalha sobre a cabeça de Sansão, ele seria nazireu. O nazireu não podia tocar em nada morto. Sansão mata o leão. No verso 8, a gente lê que ele se afastou do caminho para ver o cadáver, para ver o leão que ele tinha destruído, para ver o leão que ele tinha rasgado com as suas próprias mãos. Ele se afastou do caminho para ver. Tem coisa que a gente quer ver de perto, que a gente tem que tomar cuidado. Tem lutas e situações que a gente já venceu, mas a curiosidade aguça e a gente quer ver de perto. Eu vou tentar contextualizar. Tem fotos e vídeos que devem ser apagados.
Tem números de telefone que devem ser deletados. Tem, às vezes, alguns perfis em redes sociais que precisam ser bloqueados. A primeira coisa, o que fez Sansão se afastar do seu caminho, de mudar a sua rota, foi a curiosidade. A palavra de Deus diz que o desejo de pecar vai vir contra nós. A gente não tem que lutar contra o pecado, a gente tem que lutar contra o desejo de pecar. Cabe a nós dominar o desejo de pecar. Depois que ele encontrou a carcaça do leão, daquela luta, daquela batalha, daquela guerra que ele já tinha vencido, na carcaça do leão tinha mel. Meu irmão e minha irmã, isso é especialidade de Satanás. Ele dá uma maquiada no pecado. Ele coloca o mel. Sansão gostava de mel. Ele só queria um pouco do mel. Mas ele era nazireu. Ele não podia tocar na carcaça do leão. Vocês estão entendendo? Qual a chance de abelha e mel estar na carcaça de um animal? É muito mais fácil a gente ver o quê? Em cima de uma carcaça. Fala, urubu, não é? Ou eu estou errada? É muito mais comum, muito mais fácil a gente ver urubu. Mas a Bíblia diz que o diabo, que é o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, esperando o momento certo para nos atacar. Não volte naquilo que você já venceu e ficou para trás. Não desvie do seu caminho para ver como que está aquela pessoa, como que está aquela situação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A gente tem que olhar para frente. Não fique preso ao seu passado. Não queira voltar ao seu passado, imaginando, será como que estaria a minha vida hoje se eu tivesse escolhido diferente? Vai ter mel no meio dessa carcaça. E você vai acabar abrindo concessões. Abrir concessão é desobedecer a Deus. É pecado. Sansão toca, vê o favo de mel. Mal sabia ele que estava semeando morte na sua vida, porque o salário do pecado é a morte. Cuidado. Satanás, ele é astuto, ele engana, ele coloca toda uma maquiagem, ele faz o pecado se tornar atrativo aos seus olhos. Não desvie do seu caminho para ver como que está a carcaça do leão que você já destruiu. Precisamos deletar o nosso passado. Precisamos apagar. Precisamos dominar a nossa curiosidade humana. Amém? Outro erro de Sansão. Capítulo 16. Verso 16, aqui Sansão já está com Dalila, se relacionando com uma outra mulher. E embora Sansão estivesse apaixonado por ela, ela o seduziu, orientada pelos inimigos de Sansão, pelos filisteus, para descobrir o poder da força de Sansão. Olha no verso 16. Como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E abriu-lhe todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe.
Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Descobriu-se-lhe, abriu-se-lhe o coração. Com quem você tem aberto o seu coração? O colega do trabalho não é pessoa para você abrir seu coração. A vizinha, o companheiro de negócios. Sansão abre o seu coração. Ele não se abria com seus pais, que eram os conselheiros de Sansão. A gente vê no capítulo 13 o pai de Sansão preocupado e perguntando para Deus: como é que a gente tem que educar esse menino? O que é que eu tenho que fazer quando ele nascer? Era um homem ou uma mulher de Deus. Sansão não ouvia os seus pais, ele não se abria com quem poderia aconselhá-lo, mas se abriu o coração para o seu próprio inimigo. No verso 16 a gente leu que todos os dias ela importunava. O que todos os dias tem te tentado a desobedecer a Deus? O que todos os dias tem te importunado para que você peque, para que você se afaste do caminho, se afaste do propósito que Deus colocou para você, para sua família? Todos os dias. O maior inimigo de Sansão não eram os filisteus, era ele mesmo. Um homem que recebeu de Deus uma força extraordinária, e ele usava toda essa força para destruir o seu inimigo externo, para destruir os filisteus, mas ele não usava essa força para destruir o que havia dentro dele, a vontade de pecar. Nós temos essa força de Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Jesus virou para os seus discípulos e falou: vocês vão fazer obras muito maiores do que a que vocês estão vendo eu fazer. E aí eu te pergunto, por que hoje, quando eu ou você, quando a igreja ora, uma pessoa que já morreu há 4 dias não ressuscita? Por que quando a gente ora e libera uma palavra de cura sobre uma pessoa que está em outro lugar, ela não é instantaneamente curada? Se Jesus falou que nós faríamos essas obras maiores. Da mesma forma que Sansão não usou a força de Deus para vencer a si mesmo, para vencer a sua carnalidade, nós não usamos a força que Deus nos dá. Que a força não era de Sansão, tanto é que a força foi embora. Era de Deus. Sansão foi abrindo concessões, e aqui teve um versículo que meu coração encheu de temor. No verso 20, na hora que os filisteus chegam, Dalila acorda Sansão. Veio, os filisteus estão voltando. Acordando ele do sono, disse: sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Porque das outras vezes que ele contou uma historinha para Dalila, ela fez trança, ela amarrou com não sei o quê, o Espírito de Deus estava ainda nele. Ele tinha aquela força sobrenatural. Não pense que por causa da graça de Deus, você vai abrir concessões uma após outra, e que não vai chegar um momento em que o Espírito de Deus não vai estar mais com você. Porque, como eu falei antes, é impossível a luz e as trevas ficarem no mesmo lugar.
É impossível uma pessoa que é cheia de Deus, que é cheia de Jesus, cometer atos pecaminosos um após o outro. É impossível quem é cheio de luz, quem é cheio de Jesus, abrir concessões que desagradam o Espírito de Deus, que entristece o Espírito Santo. E aí é algo para a gente se perguntar: será que o Espírito Santo que habita em mim está entristecido? Será que as atitudes que eu tenho tomado diariamente têm entristecido o Espírito Santo? Antes Sansão tivesse acordado mais cedo, tivesse se arrependido mais cedo. Chegou uma hora em que o Senhor se retirou dele. Tiago, no capítulo 4, verso 4, projeta por favor. Tiago 4, verso 4. Adúlteros, ou em algumas versões, infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A gente não pode confundir a nossa missão de testemunharmos Jesus para o mundo. A gente não pode confundir o nosso chamado e a nossa missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa missão de lá no nosso trabalho, nós sermos sal e luz, para que todos possam ver Cristo em nós. Nós estamos ainda no mundo. Eu vou me relacionar com pessoas que não servem a Deus, com pessoas que muitas vezes me criticam por eu servir a Deus. Mas essas pessoas não podem ser meus conselheiros. Essas pessoas não podem ser aquelas para quem eu vou abrir meu coração. Essas pessoas não podem ser aquelas às quais eu vou me aliançar. Vocês estão entendendo? É diferente. Deus nos chamou para testemunhar, para proclamar as boas novas. Mas Ele não revogou nenhum dos seus princípios. Ele não mudou, Ele não deu nenhuma legalidade para que a gente não cumpra o que está na Bíblia. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu tenho que ser como um farol. Eu tenho que permitir que a luz de Jesus ilumine onde quer que eu for. Mas eu não posso permitir que a treva que há no mundo entre na minha vida. Sansão permitiu isso. Nós não somos capazes de brincar com a tentação sem cair em pecado. Então o que eu e você precisamos fazer, e Paulo dá essa orientação para Timóteo: foge do pecado como José fugiu. Nós precisamos fugir das propostas pecaminosas. Nós precisamos fugir das situações que possam nos levar a pecar. Nós precisamos fugir de relacionamentos que possam nos influenciar e nos levar a pecar. Amém? Fuja das Dalilas. Fuja das mulheres de Potifar. Fuja daquilo que tem constantemente, todos os dias, tentado a sua mente, para te tentar afastar dos caminhos do Senhor. Sansão, ele não foi submisso a Deus. Sansão, ele não teve humildade para reconhecer. A força não era dele, a força era de Deus. Quem ele mais deveria procurar agradar e obedecer era Deus. Sansão procurou os seus próprios prazeres, ele não procurou agradar a Deus. E ele foi abrindo concessões. Abriu uma, não aconteceu nada, ele continuou forte, ele continuou defendendo o seu povo, ele continuou matando os filisteus. Abriu outra, nada aconteceu. Abriu outra, chegou a hora
em que o Espírito de Deus se afastou dele. E aí no capítulo 16, Sansão é preso pelos filisteus, os seus olhos são arrancados. Mas há um versículo poderoso na Bíblia, se você está com ela aí aberta no capítulo 16, no verso 22. O cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Sansão é preso. E eu acredito que quando ele estava preso, o arrependimento veio sobre o seu coração. Sabe onde a gente lê sobre Sansão no Novo Testamento? Hebreus capítulo 11. O nome de Sansão está descrito lá na galeria da fé. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu tenho certeza que quando Deus apareceu para a mãe de Sansão, depois para o pai de Sansão, e contou que eles iam gerar um filho que seria líder do povo de Israel, eu tenho certeza que o projeto que Deus traçou para Sansão não foi com Sansão sendo preso e tendo seus olhos arrancados. As atitudes erradas de Sansão foi que levou ele para a prisão. Foram as atitudes erradas, foram os pecados que Sansão cometeu conscientemente que colocaram ele nessa situação. Mas quando há arrependimento, o poder de Deus vem sobre nós. E algo tremendo na vida de Sansão, depois que ele é preso, que ele é arrancado os olhos, o povo filisteu faz uma festa. E manda trazer Sansão lá da prisão, porque eles queriam zombar, queriam se divertir com Sansão, derrotado, cego, sem os olhos. Sansão pede para o jovem que estava levando ele, tirando ele lá da prisão e levando para o palácio, lá para o templo onde todos estavam reunidos, para colocar ele entre as duas colunas que sustentavam o telhado do templo. No versículo 27 diz que tinha homens e mulheres reunidos, todos os príncipes e líderes dos filisteus, 3.000 pessoas. E no verso 28, Sansão faz uma oração. Projeta para a gente, capítulo 16 de Juízes, verso 28. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Lembra-te de mim. Mais uma vez, Deus enche Sansão de força. E em um ato, em uma atitude, em um gesto que Sansão fez, a Bíblia diz que ele estava entre essas 2 colunas e ele começa a empurrar essas 2 colunas. Quando ele empurra, o teto desaba e as 3.000 pessoas morrem. E nós lemos na Bíblia que com esse um ato, com essa única atitude, Sansão mata na sua morte mais pessoas do que ele matou durante toda a sua vida. Presta atenção em algo. Quando a graça de Deus vem sobre a sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende das concessões que você fez, quando há arrependimento no seu coração, quando você se volta, você deixa de se afastar do caminho, mas você se volta para o chamado, para o propósito de Deus na sua vida. Tudo que você não conseguiu fazer a vida inteira é feito em questão de minutos, de segundos. A graça de Deus vem sobre aquele que tem um coração arrependido.
A graça de Deus e o poder de Deus vem sobre aquele que se arrepende. Deus tomou Sansão naquele momento, o encheu de uma força sobrenatural. E Sansão termina cumprindo o chamado de Deus na sua vida, entrando para a galeria dos heróis da fé. Mas eu tenho certeza no meu coração que ele não precisava ter tido o fim que ele teve. Algo lindo de Deus é que Deus não esconde os erros de ninguém. Eu preguei sobre isso há uns dias atrás, sobre a mulher samaritana e a conversa de Jesus com ela. Aquele bate-papo gostoso, né, agradável. De repente Jesus pergunta do marido dela. Ela não dá muito detalhe, só fala, não tem marido. Jesus expõe a realidade dela. Disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5 e agora esse que você vive não é seu marido. Mas em momento algum, mesmo ouvindo a verdade da boca de Jesus, mesmo ouvindo a realidade que ela tanto tentava esconder e evitar, a gente não vê, depois desse momento, naquele diálogo, nenhum constrangimento daquela mulher. Porque Jesus expõe a verdade sobre nós, Jesus expõe o pecado que cometemos, não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos libertar. Todos os sofrimentos, todas as situações que nós passamos, muitas delas, não vou falar todas, porque a Bíblia, Jesus foi claro, no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Então dificuldade, luta e problema não quer dizer que a gente não está fazendo a vontade de Deus, pelo contrário, muitas vezes é justamente porque estamos. Mas algumas situações difíceis que nós vivemos poderiam ser evitadas se nós não nos afastássemos do chamado de Deus, se nós não abríssemos concessões. Em um mundo que estamos vivendo, onde nós somos diariamente confrontados nos nossos princípios, nós precisamos permanecer firmes. Em um mundo onde tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre casamento, sobre relacionamento, sobre conduta profissional, sobre conduta social, tudo isso tem sido atacado por esse sistema que nós vivemos. Nós não podemos abrir concessões, nós não podemos abrir mão de princípios que o Senhor estabeleceu. É perigoso abrir concessões, é perigoso desprezar valores que o Senhor Deus tanto valoriza. Amém? Não abra concessões. Não permita que a pressão diária do mundo te leve a abrir mão dos valores que Deus estabeleceu na sua palavra. Você tem chamado, você foi escolhido, você foi ungido por Deus para viver um propósito poderoso aqui na terra. Não abra mão daquilo que Deus tem para você.